Fala Revenda, meu nome é Roger Rezende, eu faço parte da equipe de marketing do Clube Petro e esse é o Descomplicando a Revenda, o canal que abastece a gestão do seu posto de combustíveis. E no vídeo de hoje, Descomplicando a Revenda, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, não só para postos de combustíveis, mas para qualquer empresa de qualquer segmento. Vamos falar sobre as estratégias de marketing e como que você pode alinhar as suas estratégias tradicionais para poder alcançar os resultados no marketing digital. Então nós vamos fazer aqui, passar quais são as vantagens, como que você pode fazer para poder alcançar o resultado com a estratégia de comunicação com o seu cliente, migrando do tradicional para o marketing digital. Vamos nessa, descomplicar a revenda? Bom, antes de começar a falar das estratégias de marketing digital, as vantagens e como que você pode fazer para aplicá-lo no seu posto de combustíveis, é importante entender por que é importante começar a fazer essa estratégia. Bom, nós sabemos que o mundo todo hoje está conectado, então o seu cliente também está. Ele está posicionado, por exemplo, em alguma rede social. Então você deve fazer as estratégias para conseguir atraí-lo, para conseguir de fato comunicar com ele, saber quais são os seus interesses, as suas necessidades, os seus desejos, e nada melhor do que você começar a utilizar as estratégias de marketing digital no seu posto para conseguir atraí-los. Então, eu não estou falando que você vai precisar parar, né, de utilizar as estratégias tradicionais. Nós vamos apenas otimizá-las com a ajuda do marketing digital. Então, você que é revendedor e pensa em aumentar os seus resultados, sair à frente do seu concorrente, não deixe de acompanhar o Descomplicando a Revenda de hoje, porque nós vamos passar o passo a passo de como que você vai iniciar a sua estratégia e como que você vai fazer para, de fato, sair na frente dos seus concorrentes. Antes de começar a falar, é importante entender o que é o marketing digital. O marketing digital é o conjunto de ações e estratégias que você vai realizar no mundo online para efetivar a comunicação que você quer estabelecer com os seus clientes, pensando em três coisas muito importantes e três coisas principais. Primeiro, você vai criar uma autoridade, você vai criar valor para o seu cliente com aquele conteúdo que você está postando, compartilhando. Segundo, você vai trazer reconhecimento para a sua marca. E terceiro, você vai poder ofertar o seu produto, ofertar o seu serviço de maneira efetiva com a pessoa que realmente vai querer ouvir o que você tem para vender no momento posterior. Então, o marketing digital é esse conjunto de ações que você vai realizar para otimizar a comunicação com o seu cliente. Agora que você já sabe o que é o marketing digital, é importante passar pelas vantagens, porque aí sim vai fazer sentido o que eu estou falando para você. Você vai, de fato, entender que você precisa começar a aplicar essa estratégia hoje mesmo. Então vamos passar por todas elas, né? Eu vou trazer aqui as 4 principais vantagens do marketing digital em relação ao marketing tradicional para você avaliar se faz ou não faz sentido para você nesse momento no seu negócio. A primeira delas é a acessibilidade. Bom, por que acessibilidade? Porque nós sabemos que o investimento em marketing é um investimento que gera um custo alto, né? E se você realiza um marketing digital, qualquer pessoa que vai começar a utilizar essa estratégia, ela vai conseguir utilizar, nem que seja desprendendo um financeiro mínimo, pelo menos para poder atingir um certo público. Bom, fazendo uma analogia, se você, por exemplo, utiliza o marketing tradicional, você sabe o quão caro é essa estratégia. Por exemplo, para você colocar um outdoor em alguma via movimentada da sua cidade, é muito caro. Então, nem todo mundo consegue fazer esse marketing. Já no marketing digital, nós falamos que o custo que você vai ter é menor. É claro que existem estratégias tão caras no marketing digital quanto aquelas do tradicional. Mas nós falamos que o custo com relação ao impacto é bem maior. Você consegue atingir um número maior de pessoas utilizando o marketing digital. Então, qualquer empreendedor com o mínimo de investimento que ele tiver disponível, ele vai conseguir começar a fazer o marketing digital na sua empresa, no seu negócio. A segunda vantagem é com relação à possibilidade de medição de resultados. Então, trazendo de volta a analogia de uma estratégia que você vai utilizar fazendo uma comunicação através de um outdoor, por exemplo. Imagine só, quando você faz uma campanha em outdoor,
Você consegue medir quantas pessoas viram aquele outdoor, quantas pessoas foram ao seu posto por terem visto aquela campanha? Bom, se você não fizer, por exemplo, uma pesquisa utilizando os seus frentistas com todos os seus clientes, o que seria meio inviável, você não vai conseguir saber o motivo que levou aquela pessoa ao seu posto, né? Então você não vai conseguir saber quantas pessoas que viram o seu anúncio naquele outdoor e quantas pessoas que de fato foram impactadas a ponto de irem ao seu posto por conta daquele anúncio. Já no marketing digital, você pode realizar campanhas com ferramentas que conseguem trazer essa medição. Por exemplo, você consegue fazer uma postagem no Instagram ou no Facebook ou em alguma outra rede social, saber quantas pessoas foram impactadas, quantas pessoas curtiram, comentaram, compartilharam com seus amigos e foram no seu post por aquela campanha. Então você vai conseguir fazer a medição exata dos resultados em cada ponto de comunicação que você estabelecer com o seu cliente. E isso é importante para a tomada de decisão que você vai ter para campanhas futuras no marketing digital. Outra vantagem que o marketing digital traz em relação ao tradicional é com relação ao alcance que você vai ter. Então, mais uma vez, trazendo a analogia de volta, né, do outdoor. Com o outdoor, por exemplo, você vai conseguir impactar apenas as pessoas que vão passar por aquele ponto no qual o seu outdoor está instalado. Já com o marketing digital, quando você faz uma campanha e você investe uma certa quantia, né, financeira, você consegue atingir um público, um raio bem maior. Então você vai conseguir atingir pessoas que talvez nem estejam na região onde o seu posto está localizado. Você vai atingir pessoas que estão na cidade toda, dependendo da segmentação que você fizer para a sua campanha. Então, o amplo posicionamento que você vai conseguir alcançar com a sua campanha é um fator que deve ser considerado para você começar a utilizar as estratégias de marketing digital no seu posto de combustíveis. A última vantagem que eu trago para vocês, que o marketing digital tem em relação ao tradicional, é com relação à interação com o seu público, né? Então, sendo insistente no outdoor, para vocês verem que essa não é uma estratégia que vai trazer um retorno. Se você instala um outdoor, como que você vai interagir com o seu público? Tem como, né? Então, se você faz, por exemplo, uma campanha numa rede social, você consegue ter o feedback do seu cliente, analisar qual é a necessidade dele, poder conversar, trocar mensagem e saber se aquela estratégia tem sentido para ele ou não. Então, você consegue fazer uma interação com o seu público bem maior utilizando as estratégias do marketing digital. Depois de trazer as vantagens que o marketing digital, né, tem com relação ao tradicional para o seu posto, é importante que a gente saiba quais são os principais aspectos que você deve ficar de olho antes mesmo de começar a implementar essa estratégia. Então, agora, eu vou trazer para você alguns aspectos que você deve ficar atento antes de começar a aplicar essa estratégia e também ao longo da utilização dos recursos para poder otimizar a sua comunicação utilizando essa estratégia. A primeira delas é, antes de você começar a realizar o marketing digital, conheça o seu público. Faça uma pesquisa, saiba quais são os hábitos do seu público, qual é a faixa etária, o que ele gosta de consumir, até alguns hobbies dele. Isso vai trazer uma vantagem muito boa para você em relação aos seus concorrentes, porque você vai conseguir trazer para ele aquelas campanhas que realmente fazem sentido na vida dele, no negócio dele. Então você não vai, por exemplo, gastar recurso com campanhas que não fazem sentido para o seu público-alvo. Então, o primeiro passo que você deve seguir é conhecer o seu público-alvo. O segundo passo é utilizar de fato as redes sociais, mas não só utilizar as redes sociais, e sim utilizar as redes certas. Bom, se você já conhece o seu público-alvo, uma informação importante que você deve medir nessa etapa de conhecimento do seu público é em quais redes sociais o meu público está posicionado. Bom, não adianta nada você, por exemplo, fazer uma campanha, uma publicidade no Twitter, se o seu potencial público, seu potencial cliente está no Facebook, ou se ele está no Instagram, ou se você realiza uma campanha no Facebook e ele está no Instagram, por exemplo. Então, você deve saber em qual rede social ele está e utilizá-la de fato. Assim você vai conseguir potencializar a sua comunicação com o seu cliente e ter um retorno bem maior do que aquele que você tem utilizando as estratégias do marketing tradicional. O terceiro aspecto importante que você deve ficar atento na hora de começar a utilizar as estratégias de marketing digital é com relação a você, de fato, utilizar todos os canais que foram mapeados e utilizar de forma contínua. Por que isso? Não adianta nada você começar
algumas campanhas, né? Ter uma rotina de publicação. Por exemplo, eu vou postar algumas dicas de abastecimento para aumentar aumentar o desempenho do seu carro. Vou postar isso toda segunda-feira. Aí toda quarta-feira eu vou postar algumas dicas ambientais. Toda sexta eu vou postar alguma foto do meu posto. Então, se você utilizou essa estratégia, se você fez um calendário de publicações para interagir com o seu cliente, é importante que você siga e seja contínuo. Não adianta nada você começar uma estratégia e daqui a um mês você simplesmente interrompê-la. O seu público vai sentir falta, o seu público vai sentir que você perdeu um pouco do fôlego que você tinha dado no início e vai parar de engajar com o seu conteúdo, engajar com a sua marca naquela rede social que ele estava se acostumando a comunicar com você. Então, não interrompa a sua estratégia, seja contínuo, porque você vai ver que a longo prazo a sua estratégia vai dar resultado sim. E por último, utilizando uma das principais vantagens do marketing digital, é importante que você analise os resultados. Por que é importante? Se você analisa os resultados que você está obtendo com a sua campanha, você vai conseguir saber se aquela campanha fez sucesso, se ela teve, de fato, se ela teve sentido para aquele seu público-alvo, ou se você fez uma campanha que não trouxe retorno, como que você pode fazer para melhorá-la, para poder padronizá-la em algum outro momento, ou para simplesmente falar, não, essa campanha não deu certo, vamos tentar uma outra estratégia. Então, com o resultado que você vai ter das suas campanhas, você consegue utilizar isso para poder fazer outras campanhas e alcançar resultados ainda melhores. Então, para você começar a utilizar as estratégias de marketing digital, é importante que você tenha uma ferramenta estatística que vai te acompanhar em todas as campanhas que você vai fazer ao longo da sua estratégia de marketing digital, ao longo da comunicação que você vai estabelecer com o seu cliente. Como eu disse no início do vídeo, a gente não está dizendo para você parar de vez com as estratégias tradicionais que você utiliza no seu posto, aquelas estratégias que nós falamos que são estratégias offline. O que nós queremos que fique claro é que você deve começar a estratégia de marketing digital porque o seu público está presente nesse meio e você deve fazer o quê? Agora que você já tem uma estratégia de marketing digital no seu posto, você vai utilizar as estratégias tradicionais para potencializar os seus resultados. Então, nesse momento, eu vou começar a falar para você algumas estratégias que são offline e que, aliadas à estratégia de marketing digital, vão trazer um resultado bem maior daquele que você está acostumado ou que o seu concorrente está acostumado. A primeira estratégia que você deve manter e que nós sempre aconselhamos os nossos clientes e até uma ferramenta que o Clube Petro oferece para os clientes é com relação ao programa de fidelidade próprio. Lembre-se bem, programa de fidelidade próprio e não aquele que a sua distribuidora oferece. Por quê? Porque com o programa de fidelidade próprio, a base de dados que você está alcançando, que você está gerando, é sua e não da distribuidora que está oferecendo esse programa de fidelidade. Então, se você utiliza uma estratégia de programa de fidelidade, você vai conseguir ter o engajamento, ter essa comunicação com os seus clientes, com aquela base de dados que você construiu. E por que o programa de fidelidade também é importante? Porque com ele você consegue aumentar as suas vendas oferecendo novos serviços, novos produtos e com isso você constrói uma base sólida de clientes e consegue ter essa comunicação no momento que você achar mais importante. Por exemplo, se você tem um programa de fidelidade próprio com uma base sólida de clientes, você vai conseguir, com os dados que você tem, criar campanhas específicas para aquele cliente, campanhas específicas para aquele momento. Então, é importante que você tenha esse programa de fidelidade próprio e utilize a estratégia de marketing digital para fazer a comunicação com o seu cliente. Com o programa de fidelidade rodando e com a sua estratégia de marketing digital bem alinhada, você vai fazer o quê? Você oferece prêmios e promoções para os clientes que estão engajados com a sua marca. Então, no programa de fidelidade, o intuito é, você vai fazer com que o seu cliente volte ao seu posto diversas vezes, acumule pontos e troque posteriormente por prêmios, por presentes, por promoções que vão trazer algum retorno para ele. Então é importante que você, na hora de mapear quais são esses prêmios, escute o seu cliente, saiba o que faz sentido para ele e não aquilo que você acha que fará sentido para ele. Então, por exemplo, uma estratégia que nós sempre orientamos os nossos clientes a fazer é estabelecer parcerias com outros estabelecimentos da sua cidade. Com isso,
todo mundo que está engajado no projeto vai conseguir ter um retorno. Então você vai poder oferecer prêmios que o seu cliente vai de fato ver vantagem e não é aquilo que te traz retorno pessoal, mas sim que traz um retorno para o seu cliente. Outra estratégia online que você deve tomar cuidado para mantê-la no seu posto é com relação a manter o seu posto conectado. Então aqui é uma estratégia tanto online quanto offline. O que é manter o posto conectado? Se você coloca o seu posto, por exemplo, no Google, quando um cliente seu, em qualquer momento, fizer uma pesquisa ou estiver passando ali próximo, ele vai conseguir encontrar o seu posto na ferramenta, no site de busca. Então, essa estratégia é importante, por quê? Porque não é só no momento que o seu cliente está passando na frente do seu posto, vendo um banner, vendo um chamado legal, que ele vai reconhecer a sua marca. Em qualquer momento, em qualquer local que ele estiver, que ele fizer uma pesquisa, que ele vê uma publicação, ele vai saber que aquilo pertence ao seu posto. Então, mantenha o seu posto conectado e utilize essa estratégia a longo prazo. Uma outra estratégia que nós já trouxemos em outros vídeos, inclusive no Descomplicando a Revenda, é com relação à melhoria contínua no atendimento que a sua equipe oferece. Não adianta nada você criar uma série de estratégias de comunicação efetiva se, na hora que o seu cliente que foi impactado com aquela determinada campanha chega ao seu posto e tem um péssimo atendimento, ele sai de lá insatisfeito. Então, invista na melhoria contínua do atendimento que a sua equipe vai realizar na pista. Outra importante estratégia que você deve adotar, caso você já não faça, é com relação às atitudes que você vai ter perante a sociedade. Então, invista em campanhas e ações que trazem um retorno social. Isso também gera um posicionamento muito bom da sua marca para os seus clientes. Mas veja bem, é importante que você faça as estratégias, que tenha uma estratégia social e que dê retorno para a sua sociedade, mas de forma sincera e não apenas com o intuito comercial, aquele cunho de fazer a venda. Não, faça isso de maneira sincera. Crie uma promoção que vai trazer um retorno para alguma entidade filantrópica e divulgue isso nas redes sociais para que os seus potenciais clientes saibam que a sua empresa está colocada também no meio social e está preocupada com esse assunto. É importante também que você dê espaço para que os seus clientes deem feedback para aquele negócio. Então é importante nas estratégias de marketing digital que você, em cada canal, em cada interação que você faça com o seu cliente, escute aquilo que ele está dizendo. E não apenas escute, coloque em prática os conselhos, as dicas e até as críticas que o seu cliente está fazendo. Porque isso é importante. Porque se você está querendo colocar a sua marca posicionada no meio online, é porque você quer estabelecer uma comunicação efetiva com o seu cliente. Então, nada melhor do que o seu próprio cliente ir direcionando as suas estratégias conforme aquilo que faz sentido para ele. Então, uma última dica que nós damos é: escute o feedback que o seu cliente tem para te dar. Unindo as estratégias de marketing digital com o marketing tradicional, é importante que você se atente a um importante aspecto que nós deixamos reservado por último, mas que deve acontecer de forma natural no seu posto. Existe uma coisa no marketing que nós chamamos de momento wow. O que é isso? São aqueles momentos que você consegue superar as expectativas do seu cliente. Então, se você conhece o seu público, sabe as necessidades dele, você pode, em alguns momentos, superar as expectativas dele de forma natural. Então, se o seu funcionário está alinhado à cultura, ele vai conseguir localizar, entender qual é esse momento e realizar isso de forma natural. Sem dúvida, você vai ter um ganho muito grande com o seu cliente, ele vai falar bem de você nas redes sociais e isso vai atrair outras pessoas para o seu negócio, para o seu posto de combustíveis. Então, quando você supera as expectativas do seu cliente com alguma ação natural, você vai conseguir rentabilizar as suas ações, aumentar o seu desempenho. Então, não pense que você vai querer investir nisso, isso vai acontecer de forma natural, mas tenha isso alinhado e dê liberdade para a sua equipe realizar esses momentos naquele momento certo para o seu cliente e que vai fazer sentido para ele. Agora que eu trouxe todas as estratégias e você vai conseguir aplicar, é importante que você, de fato, invista nessas estratégias. Tire um pouco de tempo para poder estudar, para poder ver esse conteúdo, para entender de fato como você vai fazer para conseguir aplicar as estratégias de marketing digital. Então, se você ficou com alguma dúvida do que nós falamos aqui nesse vídeo, não deixe de comentar abaixo do conteúdo desse post ou então nas redes sociais, comunique conosco e traga a sua dúvida que nós vamos ter um prazer enorme de poder te ajudar nesse momento tão importante no seu negócio.
Bom, e se você gostou do vídeo de hoje do Descomplicando a Revenda, não deixe de assinar a nossa newsletter, acompanhar o nosso blog e ficar ligado nos próximos capítulos que virão do Descomplicando a Revenda. Até lá!